Olá, é com grande alegria que eu recebo você aqui no nosso primeiro workshop de alfabetização quântica. É isso mesmo. Durante essa semana, nós vamos ter uma série de 4 vídeos para a gente levantar muitas reflexões essencialmente importantes sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. O tema da nossa aula de hoje é como garantir uma alfabetização de sucesso. É possível? Se você é papai, se você é mamãe, se você é uma pessoa que de alguma forma está aí comprometida com a alfabetização de uma criança, fica aqui, porque eu vou trazer informações preciosas que podem fazer total diferença nesse processo. A alfabetização, gente, é um período nobre das aprendizagens. É o período mais importante. Por quê? Quando esse período é recheado de experiências positivas, quando a criança se sente empoderada, quando ela tem o primeiro contato com a leitura e com a escrita de uma forma prazerosa, ela leva isso para o resto da vida escolar dela. Vai ser aquele tipo de criança que adora ler, que gosta de escrever, que é curiosa, que se interessa em descobrir as coisas, que a leitura e a escrita não é aquele bicho-papão, né? Porque tem muitas crianças, muitas crianças hoje neste processo de criar essa resistência com a escola, essa resistência com a aprendizagem. E por que isso acontece? Isso pode estar lá, na raiz, na base de sustentação das aprendizagens, que é a alfabetização. Quando esse período também é recheado de situações de desprazer, onde essa alfabetização é maçante, é mecânica, é repetitiva, a criança não entende o processo, ela fica ali, ó, juntando pedacinhos para ela que é totalmente sem sentido. Se a gente não tomar cuidado, essa criança vai construindo uma barreira emocional que ela vai ter uma evitação natural de aprender, uma evitação natural de leitura e de escrita. E o que é pior, muitas vezes recai sobre essa criança toda a responsabilidade. Muitos e muitos pais têm um conceito equivocado de que, meu filho tem preguiça, meu filho não gosta, ele está com má vontade, e começam a colocar títulos em cima da criança, sendo que a gente não criou um ambiente favorável para que ela se desenvolva. A gente não trouxe essa aprendizagem para a linguagem, para a compreensão da criança. E aí nós temos que ponderar muito as nossas emoções. As emoções que vão ser o pano de fundo da sustentação das aprendizagens. E essas emoções, elas estão muito negligenciadas na escola. Porque nós temos um sistema educacional que funciona, na maioria das vezes, como a educação lá do século XVIII, onde o professor está ali na frente, explicando, ensinando, e a criança está passivamente tendo que absorver todo esse conteúdo. E hoje a gente sabe que a criança aprende pela experiência. É pela vivência, a aprendizagem passa pelo corpo, a aprendizagem passa pela emoção e a aprendizagem se constrói a partir do interesse da criança. E para a gente entender isso, basta a gente ser um bom observador, a gente observar a nossa própria aprendizagem. O que acontece quando você é submetido a situações onde você não gosta? Vamos supor que você é um funcionário de uma empresa e você precisa fazer um relatório e você faz esse relatório, apresenta o seu relatório para o seu chefe e ele te diz: não está bom, volta lá e faz outra vez. A segunda vez você capricha, presta atenção, fica bastante atento, leva para o seu chefe e ele: ainda não está bom, organiza melhor as suas ideias. Da terceira vez, gente, que isso acontecer, você já não vai estar mais nem conseguindo pensar direito sobre o que escrever. Aquilo ali já criou uma resistência para você. Por quê?
Por isso, porque essa experiência não foi positiva, porque essa experiência trouxe para você uma situação de desempoderamento, onde o que foi olhado ali foi apenas as limitações do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Mas se é ao contrário, se você chega e apresenta esse relatório, mesmo que tenha imperfeições e a pessoa responsável em observar isso, se ela traz primeiro à tona aquilo que é positivo, os pontos fortes do seu trabalho, aonde você valorizou o que era importante, para depois trazer uma observação do que poderia agregar mais valor, com certeza você vai desempenhar isso aí com muito mais leveza, com muito mais facilidade. Então nós precisamos sempre pensar nisso, no interesse, precisamos pensar nas emoções e precisamos trazer tudo na linguagem da criança. Então, Andréa, qual é a diferença dessa metodologia quântica de alfabetização para as demais metodologias? Bom, todos esses aspectos que nós comentamos anteriormente vão ser aí valorizados, vão ser incentivados dentro da proposta, certo? Mas uma coisa mais importante, que foi um dos motivos que me fez estar aqui compartilhando isso com vocês. Os pais não têm a formação de um professor, de um pedagogo, de um psicopedagogo para saber e entender o processo de aprendizagem da criança. É por isso que muitas vezes a gente senta para ensinar o nosso filho cheio de boa vontade e a criança fica resistente. Ela não quer fazer atividade, ela evita, ela foge a todo custo e você tem que brigar, se desgastar e aquilo vai criando um mal-estar dentro da família e isso vai ficando cada vez mais pesado, mais pesado, mais pesado. É muito mais fácil você compreender o processo da criança, porque se você compreende, você não se desgasta a esse ponto. Você vai ter uma previsão do que é possível acontecer nesse processo. E aí, lógico, trazendo essa proposta em cima das leis do amor, em cima das relações sistêmicas. A família é o ninho, é o lugar de maior afeto, é o lugar primeiro referencial de afeto dessas crianças. E aí nós temos um espaço maravilhoso, um espaço fértil para provocar a motivação de ler e de aprender. Na sala de aula, os professores fazem um trabalho essencialmente importante. Eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: não estou dizendo aqui que as escolas não têm competência para ensinar as crianças, que nós agora, como pais, vamos assumir o papel do professor. Não é nada disso. Isso é justamente o que nós vamos evitar. O que eu trago para vocês aqui é uma proposta complementar, onde o pai vai ficar muito mais sereno em acompanhar a aprendizagem da criança, complementando todo o ensinamento da escola. Porque lá dentro da escola, gente, são as primeiras relações sociais da criança. Dentro da escola é o espaço onde ela vai aprender a trocar, a respeitar o que o outro pensa, a expressar suas ideias, a se relacionar. E a escola é também um espaço das aprendizagens formais. Desde o momento que a criança nasce, ela está aprendendo. Começou o seu processo de aprendizagem. Nós vamos parar de aprender só quando a gente se for aí para uma dimensão maior. Mas nesse processo de vida, todo instante nós estamos aprendendo. A escola vai organizar essa aprendizagem formal, vai trazer para a criança o conhecimento construído pela humanidade de uma forma estruturada, de uma forma organizada. E em casa nós vamos ser o suporte emocional, afetivo, estimulador dessa vontade, desse desejo de aprender. Então as duas coisas vão se complementar. O professor em sala de aula e o pai em casa, juntos, fazendo cada um seu papel, mas de uma forma que a criança vai ficar bem confortável com
a leitura e a escrita. Você pode estar se questionando o seguinte: Andréa, mas falar é tão fácil, né? Eu já tentei ajudar meu filho e toda vez é um desgaste. Eu sento do lado dele e é um sofrimento, porque ele não aceita o que eu digo. Ele diz que a professora dele ensina de outro jeito. Em parte ele tem razão, a professora vai ensinar do jeito dela. E nós precisamos respeitar aí a forma como a professora ensina. Mas, para que você tenha um pouco mais de conforto sobre isso que eu estou falando para você, eu quero trazer 2 relatos de 2 mães que experimentaram o processo de alfabetização quântica. A gente vai começar pela Camila, que é mãe da Isabela. A Isabela tem autismo, já estava aí com 8 anos de idade e ainda não tinha aprendido a ler e a escrever. E a mãe estava bastante preocupada com essa situação. E ela fez direitinho o passo a passo das sugestões da alfabetização quântica. Então escuta o relato da mãe da Isabela. Fui convidada a participar do curso de alfabetização quântica por uma amiga e juro que a princípio imaginei que a ideia era muito maluca, mas resolvi acompanhar. Sou Camila, mãe da Isabela, 8 anos, autista, aluna do 2º ano. Isabela ainda está em processo de alfabetização. Reconhece todas as letras do alfabeto, porém, quando as sílabas são formadas, ela ainda confunde demais. Com a metodologia de alfabetização quântica, ela passou a responder melhor. Trabalhamos por aqui com os nomes das pessoas da família e isso trouxe um interesse gigante para a Isabela. Formamos frases, brincamos com as palavras e sempre fazemos tudo com bastante diversão. E por aqui temos tido bastante resultado. Já temos histórias para contar de como o curso nos ajudou, mas vou contar só as 2 últimas para não me estender demais. Estava vestindo uma camiseta do Flamengo e ela do nada leu a palavra caixa, sem a ajuda de ninguém. Passeando com ela de carro, ela leu a palavra óculos no outdoor de uma ótica, também sem a ajuda de ninguém. Isabela aumentou significativamente a leitura de diversas palavras no seu vocabulário. Eu fico extremamente grata por poder conhecer esse método. Quero deixar aqui meu agradecimento a você, Andréa, por nos dar a chance de compartilhar dessa metodologia, que para mim é extremamente maravilhosa. Muito obrigada por tudo mesmo. Um beijo enorme e um forte abraço, meu e da Isabela. Então, a Isabela despertou. É como se a criança andasse ou estivesse aí dentro do mundo, mas essa informação desses símbolos, dessas letrinhas, não tem significado para ela, não tem interesse. E de repente, ela, na vida cotidiana dela, vai buscar essa informação. Então aí a gente já começou a mexer com o desejo da criança, porque ela começou a se movimentar em direção às suas aprendizagens. Ninguém ali estava mandando ela ler para fazer uma tarefinha ou porque tem que concluir algo que a professora mandou fazer. Bom, eu vou trazer agora o depoimento da mãe do Bruno. Bruno estava numa situação similar da Isabela. O Bruno não tem necessidade especial, mas também já estava no 3º ano sem conseguir compreender o sistema de leitura e escrita. Olha só o que diz a mãe do Bruno. Quando a professora do meu filho me falou que a diretora da escola iria me adicionar a um grupo onde teria um curso para ajudá-lo com o aprendizado dele, confesso que fiquei curiosa em saber como isso ajudaria. Sou Hermícia, mãe do Bruno, de 8 anos, estudante do 3º ano. Bruno, antes do curso, não gostava de ler nem de fazer as tarefas. Tinha muita dificuldade em tudo. Após o primeiro exercício da família, onde fizemos o passo a passo das suas orientações, ele ficou encantado com a história da família, fez a montagem, começou a ler os nomes dos membros, enfim, para mim, foi aí que ele despertou a curiosidade para a leitura. Hoje ele está 90% mais desenvolvido na escrita, na leitura, no prazer por estudar. E esse fato veio também
da professora que veio até mim e falou que ele está bem melhor. Ele agora lê tudo nas placas, nas ruas, nos encartes, nas lojas. Estou muito feliz com o resultado. Mas quero deixar bem claro que hoje existe a mãe Hermícia antes do curso de alfabetização quântica e a mãe pós-curso. Porque o que me ajudou como mãe, como pessoa, sem palavras, não tem dinheiro que pague. Por esse motivo, quero que saiba que o seu trabalho é maravilhoso, riquíssimo. Com certeza, você vai muito longe fazendo a diferença na vida não só das crianças, mas dos seus familiares também. Virei fã da sua metodologia de ensino e do seu trabalho como um todo. Lindo, né, gente? Então, essas histórias tocam muito meu coração. Tocam porque a intenção é essa. A intenção é trazer oportunidades para crianças que muitas vezes estão carregando pesos desnecessários na sua aprendizagem e que podem descobrir uma outra via, uma outra rota para aprender. E essa criança que está entrando, começando os primeiros anos escolares, já poder estabelecer essa relação positiva para evitar todo esse transtorno, todos esses aspectos negativos que podem acontecer em cima de uma alfabetização mal conduzida. Nós, papais e mamães, não podemos ficar simplesmente vulneráveis, esperando ou torcendo, né? Ai, será que vai dar tudo certo? Então a gente coloca a criança na escola e fica esperando que esse trabalho seja desenvolvido exclusivamente pela escola e esperando. Quando isso começa a ter uma certa demora, quando isso não acontece no tempo certo, aí a gente começa a se preocupar. Aí começa aquela pulguinha atrás da orelha, né? E essa pulguinha atrás da orelha, ela pode ir crescendo e se tornar um pulgão. E aí a gente sai com essa criança para médico, para neurologista, para uma série de profissionais para tentar entender o problema da criança. E aí a gente joga a culpa em cima da criança. E a gente não para pensar, será que ele foi estimulado adequadamente? Não só na escola, mas será que a forma com que ele aprende precisa ser estimulada de uma outra maneira? E aí nós precisamos ver rotas alternativas. Porque se nós ficamos querendo ensinar a mesma coisa, da mesma forma sempre, grandes chances de que essa aprendizagem não aconteça. Por isso aqui é uma proposta diferenciada, onde nós vamos aproveitar diferentes possibilidades de aprender a ler e a escrever. Deixa eu falar um pouquinho de mim, para quem ainda não me conhece. Eu sou Andrea Volney, eu sou professora, sou psicopedagoga, sou especialista em neuropsicologia, em educação inclusiva. Eu tenho 29 anos nessa jornada educacional em atendimento direto com as crianças. E eu atendo tanto em consultório como um atendimento educacional especializado dentro da escola. Então eu convivo com professores, eu convivo com pais, eu convivo com as crianças. Neste processo eu pude observar muito bem e construir aí um caminho mais curto para a gente alcançar o que a gente precisa. Eu sempre estudei muito, sempre fiz muitas formações, desde essa formação acadêmica, que eu falei para vocês, até as formações continuadas, todos os anos fazendo cursos para compreender por quê. Algumas crianças entram na escola e aprendem tão rapidamente, são motivadas e gostam daquilo que fazem, e por que outras crianças carregam grandes pesos. Porque outras crianças, esse mesmo processo é sofrido. E aí entra a física quântica. A física quântica entrou na minha vida e promoveu em mim uma transformação maravilhosa, gigantesca. Hoje, essa pessoa que está aqui falando para vocês é muito diferente da Andrea de alguns anos atrás.
Então, o meu processo de empoderamento, de acreditar naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, de conviver melhor com as minhas emoções, de tolerar melhor os meus limites, de olhar para as minhas potencialidades. Aí eu comecei a trazer para o meu espaço de atendimento, que se transformou praticamente no meu laboratório de observação. Dentro do meu espaço de atendimento, eu fui usando especificamente algumas ferramentas que me ajudaram no meu processo. E a mágica que acontece com as crianças, gente, é incrível. Como as crianças estão abertas, como as crianças, elas estão muito menos resistentes que a gente. Então, elas se abrem para as possibilidades e elas usam a sua capacidade de perceber, de sentir, de pensar e já entrar no gerenciamento das suas emoções. Então, essa alfabetização quântica, além de um processo diferenciado de aprender a ler e a escrever, também é uma educação emocional. Também é o desenvolvimento da inteligência emocional, que vai preparar esse cidadão aí para o mundo de hoje. Porque hoje em dia, o que nós vamos precisar não é mais a informação. A informação está disponível para todo mundo. Então, não é só a informação. Antes, a escola era um espaço onde, o único espaço onde nós poderíamos ter conhecimento, ter a informação. Não é assim? Hoje não. Hoje nós temos acesso à informação. Então, o papel dessa escola está se alterando. Nas empresas, também o perfil desse profissional também está sendo alterado. Porque o que é exigido hoje não são apenas as competências cognitivas, mas as competências humanas, as competências pessoais, a forma como eu me relaciono, a forma como eu me expresso, a minha capacidade de articular com um grupo as minhas ideias, de me harmonizar com tudo isso. Então, gente, fiquem aqui, porque nessa série vocês vão descobrir grandes possibilidades para contribuir com as crianças. Esse campo invisível, esse campo quântico que está atuando aí por trás das aprendizagens, a gente precisa compreender um pouquinho. Então, vou trazer alguns conceitos básicos, essenciais. O objeto de estudo da física quântica são as partículas subatômicas. Então, antigamente a gente acreditava que o átomo era a menor partícula, mas esse átomo foi sendo subdividido. E nós chegamos em partículas ainda menores. E quando nós chegamos, os cientistas chegaram naquela partezinha indivisível, que não era mais possível dividir, eles descobriram que aquilo ali é 99,9% de energia. Então, antigamente, a gente acreditava que matéria era uma coisa, energia era outra coisa. Hoje, nós sabemos que tudo é energia, tudo está vibrando em determinadas frequências diferenciadas. Aí, os cientistas começaram a estudar, então, como é que essa partícula micro se comporta? Porque essa partícula minúscula é que constitui todas as coisas maiores. Então, como é que ela se comporta? E através do experimento da dupla Fender, ficou comprovado que este campo subatômico é influenciado pelo olhar do observador. Então, a partir do nosso pensamento, a partir do meu foco, a partir daquilo que eu observo, eu estou construindo literalmente a minha realidade. Só que hoje nós estamos construindo essa realidade sem a consciência, sem o direcionamento certo. Nós estamos como que entregues aos eventos, aos momentos, às emoções, e as coisas vão acontecendo aleatoriamente na nossa vida. E o que a física quântica traz, e o que a neurociência traz, e o que todas essas novas ciências dizem, é que nós estamos sim no controle de muitas coisas na nossa vida. Não todas, mas boa parte delas a gente consegue gerenciar e harmonizar. Harmonizar para quê? Para ter uma vida mais leve, para ter uma vida mais equilibrada, para poder fazer escolhas mais conscientes, para deixar de sofrer tanto.
Gente, em consultório, eu recebo pais num nível de ansiedade, de medo e carregando pesos tão grandes. E quando essa percepção do pai, esse olhar do pai se altera, tudo fica mais leve. Então, o mundo criado por ele começa a fazer um novo sentido, tem um novo significado. E a partir desse momento, a criança também começa a ficar mais confortável para aprender. E nós vamos compreender melhor como atuam essas leis invisíveis. Existem leis invisíveis que estão atuando nesse campo invisível, que é o campo de força, que está muito presente dentro do núcleo familiar, né? Que é uma força agregadora ali dos seus membros, e dentro de todos os nossos sistemas que nós estamos inseridos, na escola, na empresa, em todos os lugares, existe a atuação desse campo invisível que está influenciando as nossas atitudes. Então, muitas vezes a criança na sala de aula está desatenta, a criança está agitada, ela não se interessa também pelas tarefas. E quando você vai olhar com mais cuidado para essa situação, e eu fiz isso várias e várias vezes, você pode perceber que ali, no coraçãozinho daquela criança, ela está ligada a alguma situação do seu esquema familiar. E isso faz com que ela não se coloque totalmente disponível para aprender. E quando essa mesma criança consegue perceber que dentro dessa família o amor é a base e que ela pertence àquele grupo do jeito que é, ela começa a perceber que sim, que ela tem muito mais a oferecer. E isso tudo nós vamos compreender na nossa próxima aula. Mas vamos começar a trabalhar hoje, né? Vamos começar hoje a produzir o material. Vou explicar para vocês um material que você vai produzir para desenvolver essa proposta com o seu filho. Então, nós somos bem direcionados aqui para a prática. Você vai preparar esse material e no nosso próximo encontro você vai estar então com esse material já produzido para você colocar as mãos na massa e fazer uma experiência concreta com seu filho e perceber a diferença que pode fazer. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar pelo campo familiar. Existe hoje muitos modelos de família, muitos padrões, né? Então, existe um núcleo familiar que cada um pode se diferenciar muito do outro. Então, eu quero que você pense o seguinte: existe dois núcleos, pode existir, né? Dois núcleos familiares. Um é a família de origem e outro é a família atual. Então, vamos pegar um exemplo para você ficar bem confortável. A família de origem é aquela família de onde veio essa vida. Então, é a família biológica, é de onde nasceu essa criança. E essa família tem uma estrutura fixa. Nessa família, obrigatoriamente, tem vovô, vovó, materno, paterno, papai, mamãe e a criança. Então, essa estrutura não se altera. Ela é assim para todas as pessoas do planeta. Isso é a nossa família de origem. A nossa família atual pode se diferenciar de muitas formas, né? Então, o Joãozinho lá, ele mora só com a mãe, o papai não mora com ele, ou então ele é criado pela vovó, ou então ele está numa creche, ou é uma tia que cuida. Então, as estruturas familiares, elas vão se diferenciar. O nosso foco aqui, para atuar a nível inconsciente e a nível dessa organização invisível e subatômica, nós vamos pensar na família de origem desta criança. E aí, eu já me antecipo e sei que você vai questionar: como assim, André? Mas o meu filho não conheceu o pai. Mas, André, eu não me relaciono mais com a minha mãe. Bom,
neste esquema que eu vou sugerir para vocês, porque é uma escolha, sempre é uma escolha, né? Nós precisamos nos isentar de todo e qualquer tipo de julgamento. Para este trabalho, nós precisamos focar no benefício que isso vai trazer para as nossas crianças, no conforto que este campo familiar gera para todas as aprendizagens. Então, nós vamos mexer em algo muito precioso. Precioso para você que é mamãe, precioso para você que é papai e muito precioso para a criança. Então, reconstruir a nossa história, saindo da dor e caminhando para o amor, é a proposta aqui da nossa alfabetização quântica. Então, nós podemos sim olhar para a nossa história de vida e ficarmos presos em fatos muito doloridos. Isso é muito comum de acontecer. Mas quando a gente consegue se distanciar um pouco e ter uma postura de agradecimento a tudo que aconteceu do jeito que foi, sem julgamento, nós estamos contribuindo para a harmonização desse ambiente. Então, antes de você produzir esse material, antes de você compreender melhor essa proposta, fica aqui um exercício para você fazer de harmonização interna com o seu esquema familiar. E aí eu não preciso saber o que aconteceu na sua família. A base de todas as famílias é amorosa. Por mais situações descabidas que tenham acontecido, a base da vida é sempre o amor. Então, vamos pensar juntos o seguinte: eu quero que você separe um tempinho para você e que você entre em uma situação de relaxamento, em uma situação onde você esteja com você mesmo. E você olhe nesse nível mais profundo, nesse nível invisível, que muitas vezes está escondidinho lá na nossa cabeça, ou então está camuflado lá no nosso coração. Olha para isso, para tudo, encontra um cantinho só seu, respire profundamente, algumas vezes, deixe o seu corpo bem tranquilo, bem relaxado, e aí você vai trazer algumas imagens na sua cabeça. Você vai olhar para o seu papai, internamente no seu coração, e vai agradecer a ele a vida que foi passada a você. André, eu não conheci meu pai. Não tem problema, faz uma imagem deste papai no seu coração. Faça isso com a sua mamãe, tá? E vai fazendo as pazes com seu sistema familiar, com seus pais, com seus avós. Você pode fazer isso várias vezes. Quando você for dormir ou ao acordar, você faz esse agradecimento às pessoas que deram a vida a você internamente. E aí você vai sentir na própria pele como tudo começa a se harmonizar para você. Muitas vezes a gente está fora de lugar, né? E aí quando a gente está fora do nosso lugar na família, a gente fica bem pesado. Tudo isso nós vamos entender melhor na próxima aula, que eu vou explicar bem detalhadamente para vocês as leis do amor. Mas a dica é essa, tá? Faça aí essa harmonização interna no seu coração. André, eu não converso com meu pai. Faz lá no seu coração, agradece a ele a vida, sem julgamento das atitudes ou do comportamento dele. Faça isso e deixe que o campo vai te mostrar infinitas possibilidades. Bom, e aí nós vamos também mostrar para a criança que ela pertence a uma origem onde ela foi desejada, onde ela é amada, onde existe um fluxo de amor ali acontecendo. Por isso, nós vamos fazer o seguinte: você vai confeccionar algumas cartinhas. Essas cartinhas que vão dar base para os primeiros passos da alfabetização, em cima dessa proposta sistêmica. Então, você vai pegar, eu comprei aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem direitinho, ó, tá vendo a luz. Então, aqui é esse plásticozinho aqui, aqueles crachazinhos aqueles crachás, eu tirei a parte de cima do crachá
e aproveitei o plástico, tá? Coloquei então a foto. Você vai colocar a foto das pessoas da família de origem da criança. André, eu não tenho como adquirir esse plástico, não tem problema. O problema, não existe problema na produção de material, você vai fazer com o que você tiver. Se você quiser fazer com papel de ofício, com cartolina, com papelão, o importante é você ter a imagem das pessoas da família. Que pessoas são essas, André? A família de origem, lembra? Aquela estrutura? Pai e mãe. Desculpa. Vô e vó paternos. Vô e vó maternos. Pai, mãe e a criança. Essa é a estrutura da família de origem. Então você vai colocar aí. Andréa, mas a gente nem conheceu. Eu não conheci meu pai. Meu filho não conheceu o avô. Não tem problema. O que você vai fazer? Você pode buscar em cartilha, na internet, esses desenhinhos e fazer a representação do vovô. André, mas aí eu não tenho como imprimir. Não tem problema. Você pode também desenhar. O importante é que você faça a representação dessas pessoas. E além das fotinhas, de todas as fotos aí dessas pessoas desse sistema de origem, você vai fazer os nomes. Que nomes são esses? O nome da criança, que você pode fazer escrito com essa letra, ó, letra caixa alta. Todas as letras do mesmo tamanho. Essa letra é muito mais fácil da criança visualizar as relações que estão estabelecidas na leitura, tá? Então você vai fazer isso aqui, o nome da criança. Então, olha só. Então você vai colocar o nome da pessoa da família e a relação dela, a relação de parentesco. Então, mamãe, Andréa. Então isso aqui, gente, isso aqui por si só já é uma grande dificuldade para a criança, um grande desafio de compreender, porque como é que mamãe e Andréa escreve-se de jeito diferentes, sendo que é a mesma pessoa? E ela já começa a compreender algumas coisas a respeito da língua, alguns conceitos importantes. Então você vai fazer aí, mamãe Andréa, papai Delili, vovó Maria Luísa, minha mãezinha linda, que já está namorando com o Papai do Céu. Vovô José Correia, meu papai. Minha reverência e minha gratidão eterna, minha mamãe é o meu papai. E aí, assim sucessivamente. Do lado da mãe, do lado do pai e a criança, tá? Então, este material que nós vamos precisar para fazer a atividade chave de alfabetização com essas crianças, de alfabetização quântica, de alfabetização sistêmica. Esse é o pontapé inicial para as demais aprendizagens, tá certo? Então fica aí o meu convite para que você possa partilhar esse conteúdo, porque muitas crianças, muitos papais, muitas mamães podem ser beneficiados só com essa reflexão, só com algumas reflexões que eu vou colocar daqui para frente. Então vai lá. Convida papai e mamãe de crianças que estão neste processo de sofrimento, gente, de adoecimento, que a mãe procura aqui, procura ali e não encontra. Papais e mamães de crianças especiais, com necessidades especiais. Aqui não tem nenhum tipo de diferença. Essa metodologia pode ser usada com qualquer criança. Então, faça isso, compartilha, chama, porque este workshop ele vai estar por pouco tempo. O que acontece? A gente faz essa proposta, organiza assim, pontos essenciais de toda essa construção. Eu trago pontos essenciais porque em 4 aulas é pouco para a gente explorar todo esse universo, né? Mas eu trouxe para vocês o que é de mais reflexivo, de mais importante a gente saber neste momento. Então, nestes 4 vídeos, você já vai poder assimilar muitas informações. No último vídeo, que é na 4ª aula, que vai ser
um encontro ao vivo, onde vocês vão poder tirar algumas dúvidas de vocês, né? Inclusive, se você já tem algum questionamento, coloca aí embaixo e já deixa, que eu já preparo antecipadamente aí para poder te responder. Neste último dia, eu vou apresentar para vocês o curso completo, porque o curso é para aquela pessoa que quer se aprofundar, é para aquela pessoa que realmente falar, não, isso aqui é o que eu estou precisando nesse momento, tá? Mesmo você que não tem, neste momento, interesse em fazer o curso, aproveita o workshop, porque quando terminar, os vídeos vão sair do ar, porque nós vamos começar a nossa turma. Então, eu vou precisar dar aí essa assistência para as pessoas que estiverem matriculadas dentro da turma. E aí a minha atenção, o meu foco vai ser para que a gente possa construir isso de uma maneira bem efetiva, tá? Então é esse o pedido que eu faço para você. Lá na escola do seu filho, tem algum coleguinha, ou então você é professor, você é educador, conhece outras pessoas que trabalham com alfabetização e que precisam compreender algumas relações importantes, que são pano de fundo para as aprendizagens, chama! Porque às vezes a gente faz uma contribuição enorme com alguma pessoa e a gente não imagina o tanto, né? Porque a nossa ação, muitas vezes a gente não tem um feedback do bem ou da contribuição que a gente leva para o outro. Então fica aí, curte, compartilha e vamos seguindo sempre com confiança quântica. E nós vamos estar juntos no nosso próximo encontro para nos aprofundarmos então nas leis do amor e a importância da família na aprendizagem das crianças. Um abraço de luz.